Olá, eu sou Viviane Cesarino e a partir de agora você fica comigo no Projetos de Lei, um programa que explica com detalhes para a população os projetos de lei que estão em estudo aqui na Assembleia. O Brasil é o país que tem a maior floresta do mundo. Mesmo assim, acredite, falta verde por aqui. Segundo o IBGE, faltam 15 milhões de árvores nas grandes cidades. Olha só esse dado. 1 em cada 3 residências brasileiras não tem nenhuma árvore perto. Para ficar em dia com a natureza, os deputados de São Paulo aprovaram uma lei que estimula a arborização no estado. A reportagem é de Jeremias Gomes. Já pensou em plantar uma árvore? Não, já. E não fez por quê? Falta de oportunidade. Plantei uma árvore em casa, um pé de laranja. Na rua, na calçada ou na praça, não? Não, na calçada como é que eu vou plantar? Não tive espaço e não tive lugar adequado. E para plantar na rua, numa calçada? Não, não dá. Por quê? Porque a prefeitura não aceita. Onde eu moro não tem muito espaço para plantar. Mas pode plantar numa praça, por exemplo. Isso, se tivesse uma praça também, né? Perto, assim, não tem uma praça perto. Você gostaria de plantar uma árvore? Gostaria. Por quê? É porque ela dá ar pra gente respirar. 3 em cada 10 residências brasileiras não são atendidas pelo benefício da arborização urbana, um total de quase 50 milhões de pessoas, de acordo com o último levantamento do IBGE. A Lei 13.575, de 2009, de autoria do deputado Davi Zaia, busca colaborar para a reversão deste quadro. Institui a Semana da Arborização Voluntária, realizada anualmente na semana seguinte ao dia 21 de setembro, o Dia da Árvore. Se você decidir plantar uma árvore, seja numa calçada ou então numa praça, logo vai perceber que esta é uma atividade contagiante, que tem muita gente que tem a mesma vontade que você. Ao passar pela chamada Pracinha da Rua Minas Gerais, no bairro do Pacaembu, na capital paulista, o jornalista Samuel Antenor encontrou os vizinhos Xandor e Alessandra, que, cansados de ver o local degradado, tomaram uma atitude. Eu articulei as pessoas que moram aqui mesmo, bem de frente para ela, dos 3 prédios e das casas. A gente fez o primeiro mutirão de limpeza. A gente conseguiu tirar 11 sacos de entulho no fim de semana. No fim de semana seguinte a gente não se contentou, continuou fazendo outros tipos de mutirão. Aí foi para plantio de orquídeas nas árvores. A gente fez mutirão de pintura, a gente pintou todas as grades, todo o muro aqui da prefeitura. E isso acabou criando um hábito. Todo fim de semana tem muita gente aqui, plantando, cuidando. A gente passa o rastelo, recolhe as folhas secas. Meu marido acabou fazendo esse balanço, que isso acabou mudando completamente a dinâmica da praça. Então agora vem crianças, pessoas trazem os cachorros. O pessoal perdeu o medo de entrar nessa pracinha, que antes ela era tão degradada que nem na calçada as pessoas passavam. As pessoas ficaram livres para cuidar da praça e se sentiram meio donas da praça, né? Elas vieram, plantaram sem muito critério, a gente também ninguém ficou podando as pessoas do que plantar, do que fazer, a gente deixou elas por conta própria fazerem, né? O grupo, formado por Alessandra, com cerca de 10 pessoas, mas que já reuniu mais de 30 voluntários, já plantou de tudo: mangueira, figueira, jabuticabeira. Samuel conhece bem os benefícios de plantar estas árvores. Eu acho uma lei importante, é uma lei que precisa ser divulgada, as pessoas precisam conhecer a lei, como ela funciona, e é preciso que o poder público também incentive que ela seja colocada em prática. Não adianta ter uma lei se ela não é colocada em prática. As pessoas precisam conhecer a lei, saber quais são os incentivos que são dados, se inteirar sobre essas boas práticas de plantio. Boas práticas de plantio eu chamo, por exemplo, plantar as espécies corretas nos lugares corretos e fazer uso disso. Eu acho que é uma lei que tem tudo para que transforme um pouco essa relação que as pessoas têm com o verde nas cidades. Samuel aprova a lei que incentiva a arborização voluntária. Há vários anos mantém o site canteirosurbanos.org, no qual disponibiliza diversas informações sobre o tema. O deputado Davi Zaia, do PPS, autor da lei, justifica sua iniciativa.
Vários estudos mostram que bairros que não têm arborização são muito mais quentes, por exemplo, que os outros bairros, né? Além do que a qualidade de vida cai muito. Então, com isso, nós pretendemos que a gente tenha, né, um incentivo para que a população, né, participe desse processo e também ajude na arborização. Agora temos insistido junto à Secretaria, principalmente do Meio Ambiente, para que desenvolva, né, mecanismos para que incentive isso, para que oriente a população que tipo de árvores podem ser plantadas, né, e não só nas calçadas, mas também nos quintais, né, no caso das casas que têm quintal, porque às vezes há uma preocupação da população de ir botando cimento em tudo. Todas as cidades com mais de 50 mil habitantes devem ter pelo menos uma clínica especializada em diálise. É o que prevê um projeto em tramitação aqui no Parlamento Paulista. Vamos ver? Ela é silenciosa. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas podem estar com a doença nos rins e não sabem. As principais causas são a hipertensão arterial, infecção urinária, pedras nos rins, reumatismo, diabetes, nefrites, medicamentos e drogas. Por isso, a prevenção é a melhor maneira de evitar a doença renal. No estado de São Paulo, mais difícil do que ser submetido ao tratamento é conseguir uma vaga para ter acesso a ele. A carência de clínicas de diálise é muito grande, principalmente nos municípios. Aqui no Brasil tem de 15 a 20 milhões de pessoas com problema no rim. Se você não cuidar desse problema no rim, desse entupimento nos rins, você vai acabar descobrindo que o rim parou e você termina numa hemodiálise, uma clínica de diálise. E é aí que entra um problema. Se você, infelizmente, chegou ao ponto de precisar de uma diálise, no Brasil existem muito poucas clínicas. Nos Estados Unidos tem 5 mil clínicas. No estado de São Paulo tem 200, 300, não chega a 300. Então nós temos uma deficiência, uma falta de clínicas de hemodiálise no Brasil e no estado de São Paulo brutal. E se a cada 50 mil pessoas, numa comunidade de 50 mil pessoas, eu tenho em média 100, 150, deveríamos ter até 200 pessoas fazendo diálise. Talvez tenha apenas 40 ou 50, porque a maioria não faz diagnóstico a tempo e acaba falecendo. Então, cada paciente que eu tenho em diálise no estado de São Paulo, 3 ou 4 morreram sem conseguir uma vaga, ou sem conseguir o diagnóstico a tempo. E quando consegue, ele depende de uma viagem sofrida para fazer diálise por 10 anos, 15 anos, ele fica vivo fazendo diálise, dia sim, dia não. E esse projeto de lei vem a calhar, que é o seguinte: a cada 50 mil pessoas eu tenho que ter um centro de nefrologia e de diálise para atender aquela comunidade, para atender quem já precisa de hemodiálise e principalmente para prevenir que outros acabem precisando e porque não tiveram a oportunidade de se prevenir. Pelo projeto da deputada Célia Leão, o Estado deve instalar e manter clínicas com profissionais, equipamentos e instalações físicas para atender pelo menos 50 pacientes por dia em cidades com mais de 50 mil habitantes. O projeto que propõe colocar clínicas em municípios acima de 50 mil habitantes para as pessoas que precisam fazer hemodiálise é para facilitar a vida dos pacientes. O senhor e a senhora sabem que hemodiálise é algo que precisa ser tratado diariamente, um dia sim, um dia não. O paciente tem que ir numa clínica e fazer toda a transfusão de sangue e peneirar esse sangue, vamos chamar assim, né? Para que esse sangue volte com vivacidade e os rins possam funcionar novamente. Nada mais justo que os nossos municípios com mais de 50 mil habitantes possam ter também um centro, não precisa ser grande, para atender os pacientes daquela região bem lindeira ou então do seu próprio município. Por isso o nosso projeto de lei visa atender, porque são milhares de pessoas, lamentavelmente, que no estado de São Paulo tem esse problema renal e precisa da hemodiálise. Você sabia que a venda dos narguilés, aqueles cachimbos para tabacos aromatizados, é proibida para menores de 18 anos? Eu volto com os detalhes depois do intervalo. Até já! ,40% dos fumantes de narguilé são jovens de no máximo 24 anos. Uma lei em vigor no estado há 6 anos proíbe a venda do cachimbo aos menores de idade. E o pior,
Segundo os médicos, o tabaco aquecido, que passa por um filtro de água antes de ser inalado, é tão prejudicial à saúde quanto o cigarro. Tem de todos os tamanhos e modelos, do mais barato ao mais caro, e é uma febre, principalmente entre os jovens. Segundo o derivado de tabaco mais consumido entre eles, o narguile pode levar ao câncer, enfarte, aneurisma e doenças respiratórias, além de ser considerado uma porta de entrada para o cigarro, já que tem a mesma capacidade de dependência química. Parece inofensivo, mas fumar narguile num período de 3 horas corresponde à inalação de 100 a 200 cigarros, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. Tem nicotina, tem alcatrão, tem os derivados cancerígenos, né? Ele produz altos níveis de monóxido de carbono, que é um produto de queima e que pode ser bastante tóxico para o organismo. Ele cria dependência, né? Então a gente sabe que o narguilé está associado à dependência, assim, à abstinência, assim como outras formas de fumo. Além do que, ele é considerado uma porta de entrada para outros tipos de abuso, né? Do próprio cigarro. A gente sabe que o narguilé pode ser usado para fumar, por exemplo, maconha, né? Muitas pessoas às vezes trocam o próprio líquido do narguilé com uísque, então você tem um abuso de álcool ali na frente também. Então realmente é para ser tratado assim como da mesma forma que a gente trata o cigarro. Dos cerca de 300 mil usuários, 40% têm apenas até 24 anos. Trata-se de um dispositivo no qual o tabaco é aquecido e a fumaça passa por um filtro de água antes de ser aspirado pelo fumante, causando a impressão de que os efeitos são atenuados, mas não são. Ele filtra pouquíssimas coisas e acaba deixando aquela fumaça mais fácil de usar, né? Ela queima menos do que o cigarro. E isso acaba sendo até um maior malefício, porque a pessoa acaba conseguindo usar o narguilé durante horas até, né? O cara fica às vezes 1 hora por sessão usando o narguilé, fumando o narguilé, e tolera muito bem, com tragadas mais profundas. Isso leva até o índice mais alto, por exemplo, de monóxido de carbono. A gente sabe que chega a ser o dobro do índice do monóxido de carbono de quem fuma cigarro, aquele que fuma narguilé. Inclusive com casos relatados de pacientes com intoxicação aguda por monóxido de carbono, que se liga a hemoglobina e não deixa carregar o oxigênio no sangue. Então o paciente entrando com rebaixamento do nível de consciência, com tontura, com desmaio por causa do abuso do narguilé. Fomos às ruas saber a opinião das pessoas sobre o consumo e a proibição do uso do narguilé para menores de 18 anos. Eu nem conhecia. Quando eu vi, eu levei um susto. Achei que meu filho estava usando droga, entendeu? Mesmo eu utilizando há muito tempo, eu sou contra crianças tão novas assim ficarem fumando, porque as crianças com 13 anos querendo fumar, bebendo e tudo mais, acho isso completamente errado. Porque já que o cigarro é proibido para menores, porque o narguilé é liberado, né? Sendo que os dois têm a mesma nicotina. Uma sociedade que não tem limites, ela se destrói. Então tudo tem que ter um limite. Desde dirigir, narguilé, cigarro, droga, o que seja, né? Eu acho que tem que sim, tem que ter um limite. E eu acho que é uma boa parar mesmo, dar um limite certo aí, porque tem muita gente se afundando nesses negócios aí. Agora, e fora que já é uma passagem para as drogas também. A fase de que as pessoas acabam encontrando a droga, geralmente são os adolescentes, né? A porta de entrada, né? Então, se a gente dificultar o acesso a esse tipo de droga, no caso, o tabaco dos adolescentes, já é um grande passo para evitar que no futuro ele seja um dependente do tabaco, um dependente da nicotina. Um sinal sonoro que pode evitar acidentes graves e salvar vidas. Um projeto de lei prevê a instalação obrigatória de alarme em caminhões basculantes. Um caminhão com a caçamba levantada derruba uma passarela no Rio de Janeiro. 4 pessoas morrem e outras tantas ficam feridas. Para evitar acidentes como esse, o deputado Gilmar Assis Santos, do PRB, apresentou o projeto de lei número 7 de 2014, que torna obrigatória a instalação de alarme no caminhão quando a caçamba basculante estiver levantada. Aquele acidente do Rio de Janeiro teve repercussão grande, né? Grande repercussão por causa da dimensão, do número de mortos que houve. Mas nós temos outros acidentes desse tipo, que às vezes que a gente não fica nem sabendo, com menos proporção, mas que tem acidente diariamente com esse tipo de caminhão e outros mais. Então a intenção é fazer com que a gente, pelo menos, tente diminuir um pouquinho o número de mortes na estrada dessa forma, que a gente acha um absurdo. E caminhões, muitas vezes, motoristas despreparados para uma situação como aquela. Então, se nós temos um dispositivo que alerta, que fala, pelo menos a gente vai tentar, acho que vai diminuir um pouco essa situação.
e um encaminhamento do projeto. Nós protocolamos ele agora no começo de fevereiro, e ele começa agora a caminhar, a correr pelas suas trâmites legais em cada comissão. Segundo os fabricantes de implementos rodoviários, o dispositivo já existe há mais de 30 anos. Seja uma luz no painel, seja um sinal sonoro que avisa o motorista de que a caçamba está suspensa. Nos caminhões mais modernos, há sistemas eletrônicos que não permitem que o caminhão rode com a caçamba levantada. Aquilo que sai de fábrica de uma maneira e para de funcionar por algum motivo, é um produto elétrico, é um som, isso pode queimar, uma lâmpada pode queimar, e ninguém troca, ninguém dá uma assistência, ninguém vai ver o que está acontecendo, ele fica assim e perdemos o nosso principal aliado de quando a caçamba basculante levanta, fica tocando uma campainha lá dentro ou uma luz acendendo. Queimou a lâmpada, ninguém se mexe para trocar, nós estamos com um problema. Por quê? Porque não é lei. Não existe lei que obrigue a ter a lâmpada, não existe lei que obrigue a ter um som lá dentro. No dia que isso for transformado numa lei, e essa lei der multa, e essa lei der pontos numa carteira, eu tenho certeza que todo mundo vai obedecer. Se a lâmpada queimar, vai ser trocada. Se o som acabar, vai ser consertado de alguma maneira. Vanei Pedro é motorista de caminhão há mais de 2 décadas e já viu muito colega sair com a caçamba levantada sem perceber. No caminhão que dirige, que é mais novo, o sistema de bomba hidráulica precisa de comandos específicos. São 2 botões, se o primeiro tiver acionado, que é essa bomba, e você encostar no outro que levanta a caçamba, que vai empurrar o óleo para lá, ela vai levantar, mas precisa de muito circuito. Ele tem da cabine, tem da água, mas aqui pode colocar também, entendeu? Colocou uma válvula aqui que a caçamba encosta, né? Não, é um botão que desligou, quando ergue lá dentro apita alguma coisa. É fácil para parar com isso. Depois do intervalo, eu conto detalhes de um projeto de lei que quer garantir 20% das vagas em concursos públicos para negros e pardos de São Paulo. Até já! Projeto de lei em discussão na Assembleia prevê reserva de 20% das vagas para negros e pardos em concursos públicos do estado de São Paulo. O deputado Alencar Santana, do PT, cria projeto de lei que reserva para negros e pardos 20% das vagas oferecidas em concursos públicos no estado de São Paulo. Pela proposta, a reserva será oferecida sempre que a oferta no concurso for superior a 3 vagas. Poderá concorrer pelo sistema de cotas o candidato que se autodeclarar preto ou pardo no ato da inscrição. Mesmo que muitos não concordem que a pobreza tenha cor, mas a base da pirâmide geralmente é formada na sua maioria de negros. Então, estamos caminhando a passos expressivos para diminuir o fosso social entre o cidadão de primeira categoria, aquele que teve tudo, e o cidadão de segunda categoria, que poucas oportunidades teve na sua vida. Viemos às ruas para saber das pessoas se elas concordam ou não com a reserva de vagas para negros nos concursos públicos, já que nas universidades o assunto é bem polêmico. Eles têm muito preconceito, é muito bom, né? Eu acho muito bom, acho muito ótimo. Poderia ser um pouquinho mais, né? 20% eu acho que é pouco, eu acho que ainda existe essa exclusão social, mas já que é 20% tá um bom começo. Eu não concordo, acho que não tinha que ter cota, não tinha que ter essa diferença, pardo, negro, branco, acho que não tinha que ter. Não tem para brancos, não tinha que ter para negros. Então acho que o Brasil ainda está engateando nisso. Né? Isso atrai mais o preconceito ainda. Todo mundo teria que ter educação em igualdade para ter condições de disputar uma vaga ou em qualquer lugar que seja, de igual para igual, não esse negócio de cotas. Para que cotas? Ajuda, é melhor do que nada, mas na verdade não deveria existir, né? Eu acho que não devia ter cota. Ia ser igualdade para todos, cada um tem que estudar, quem for merecer a cota, mereceu, quem não merecer, é isso. O objetivo desse projeto, segundo o deputado Alencar Santana, é diminuir as desigualdades históricas que ainda existem. Ficamos felizes porque a presidenta Dilma enviou um projeto desse ao Congresso Nacional esse ano, já foi aprovado, e observamos que diversos municípios também têm leis propostas semelhantes.
né? Agora o governador mandou uma proposta dessa, baixou um decreto no nosso estado, mas o que a gente quer é que a nossa proposta seja aprovada e seja virada a lei, porque aí nós temos uma garantia muito maior a essa política afirmativa, transitória e tão importante para reparar erros históricos cometidos pela nossa sociedade e pelo poder público. O verão já foi embora, mas a temporada de chuvas ainda está aí. No fim da tarde, o tempo fecha e a chuvarada desaba. Bom para as represas, que ainda estão em situação crítica. Mas há o lado ruim, o da tragédia que acompanha os temporais. Um projeto em estudo aqui na Assembleia quer orientar crianças em casos de emergências. Veja só. Alguns adolescentes falaram sobre a implantação do curso nas escolas estaduais e todos aprovaram a iniciativa. Acho super válido, porque até mesmo quando tiver uma situação desse tipo, as pessoas saberem como agir, então eu acho válido. Eu acho muito importante, né? Porque é bom a gente ter consciência, vai que acontece com a gente. Um convênio firmado entre a Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação e o Corpo de Bombeiros oferece há 3 anos um programa de prevenção de acidentes direcionado a gestores escolares, professores e funcionários de escolas estaduais. Numa segunda etapa, esse curso será oferecido também aos alunos. Que a gente acredita que a médio e a longo prazo tenhamos uma mudança comportamental, principalmente para que as pessoas tenham como saber chamar o Corpo de Bombeiros numa emergência, descobrir quais as ações que ela pode executar vivenciando uma emergência, uma parada cardiorrespiratória de um familiar, um acidente que acabou acontecendo na rua com um amigo, e no qual ele tenha conhecimento suficiente para agir, chamar o socorro e deixar a situação sob controle. O capitão também destacou a importância do projeto de lei que vai, sem dúvidas, colaborar com o trabalho dos bombeiros. A disseminação do conhecimento nas escolas, formando já esse adulto mais para frente, com bases sólidas de conhecimentos, no qual ele pode aplicar não só para aquela hora que ele está na escola, aquele período de escola, mas sim carregando por toda a sua vida, com certeza vai ajudar demais o Corpo de Bombeiros a salvar vidas. O projeto de lei que cria o curso Cuidados a serem observados em situações de risco é do deputado Carlos César, do PSB. Na verdade, esse projeto trata de fazer com que os alunos da rede pública estadual, seja do ensino fundamental ou ensino médio, estejam preparados para situações de risco. Nós tivemos há um ano atrás, um pouco mais do que isso, um terrível incidente lá numa boate em Santa Maria, onde mais de 200 jovens acabaram perdendo as suas vidas por conta de uma situação de risco, uma situação lamentável de incêndio, uma fatalidade, mas que muitos alunos e crianças não estão preparados para essas situações. Nesse sentido, nós apresentamos essa proposta para que esses alunos sejam treinados para saber se portar em situações extremas, em situações de um acidente, de uma fatalidade, como agir nesse momento. Então, esse curso deverá ser ministrado para alunos do ensino fundamental e principalmente os jovens também do ensino médio, para saber se portar, para se posicionar numa situação de emergência. O programa Projetos de Lei fica por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá!